Bom, pessoal, então vamos dar início à nossa sexta aula de citologia. Antes de eu tratar da composição e funcionalidade de cada estrutura que compõe a célula eucariótica, eu vou discutir um pouquinho com vocês, vou apresentar para vocês algumas particularidades da célula vegetal. Porque, como essa disciplina ela é voltada para o curso de zootecnia, vocês vão trabalhar não apenas com o animal, mas também com o vegetal. Então, eu acho importante transmitir essas particularidades para vocês. Tenham em mente o seguinte: a estrutura básica da célula eucariótica é similar, tanto para um tecido vegetal quanto para um tecido animal, tá? Só que no vegetal nós temos algumas particularidades que não ocorrem na célula animal. Eu vou apresentar de uma maneira superficial essas particularidades da célula vegetal, porque muito provavelmente na disciplina de anatomia, fisiologia vegetal, botânica, vocês vão ver esses aspectos de uma maneira mais aprofundada. Então, nessa aula eu vou apresentar para vocês algumas das particularidades da célula vegetal e depois nós vamos iniciar tratando a respeito da funcionalidade e composição de cada estrutura comum de uma célula eucariótica. Então vamos lá, lembram dessa imagem, né? Então, basicamente, né, uma célula eucariótica, aí a gente está representando a célula de um ser eucarionte animal, né? Ela é constituída basicamente pelo quê? Então, vocês lembram, a gente tem a membrana plasmática, o citoplasma preenchido pelo citossol, aí vocês conseguem observar diversas organelas mergulhadas aí no citossol, temos o núcleo contendo material genético no seu interior, né? Então, o núcleo delimitado pela carioteca e no interior do núcleo nós temos o núcleo. Bom, e qual que é a diferença então entre uma célula eucariótica, né, de um vegetal e uma célula eucariótica animal? Então, observem essas duas imagens. Na imagem lateral direita, a gente tem uma célula vegetal. Na esquerda, a gente tem uma célula animal. Então, notem que na célula vegetal nós temos algumas particularidades e eu vou discutir um pouquinho isso com vocês. Bom, como eu já disse anteriormente, a célula do ser eucarionte, vegetal e animal, elas apresentam a mesma estrutura básica. Então, elas se assemelham em muitos aspectos da sua morfologia. Então, composição química, de membrana, as organelas básicas para o funcionamento celular, estrutura molecular das membranas, as organelas, citoesqueleto, os processos de replicação, duplicação do DNA, transcrição gênica e tradução, assim como o processo de respiração celular que a célula precisa para se manter viável, é o mesmo tanto para uma célula vegetal como para uma célula animal. Só que a célula vegetal apresenta algumas particularidades. Quais seriam essas particularidades? Então, notem aqui nesse slide as particularidades da célula vegetal em comparação a uma célula animal. Então, a célula vegetal, além da membrana plasmática, ela apresenta por fora da membrana plasmática uma outra membrana mais rígida que a gente chama de parede celular. Pensem só, um vegetal ele é imóvel, fixo em um determinado local. O animal ele tem a capacidade de se proteger, por exemplo, de alterações climáticas. O vegetal não. Então ele tem que lançar mão de estratégias estruturais para garantir uma maior proteção. Então a parede celular serviria como seria uma parede protetora rígida. Além disso, dentro da célula vegetal, mergulhado no citossol, nós vamos ter o vacúolo citoplasmático, que é um vacúolo preenchido basicamente por água, que tem como intuito manter o turgor da célula, digamos assim, né? Então, quando uma célula murcha, quando a gente tem um vegetal murcho, é porque provavelmente dentro do vacúolo tem menos líquido retido. As células vegetais apresentam ainda uma organela muito importante que a gente chama de plastídeos. Existem diferentes tipos de plastídeos, o mais importante que as células vegetais possuem é o cloroplasto. Esse cloroplasto ele está localizado principalmente nas folhas e nos caules mais finos,
e dentro, no seu interior, existe um pigmento fotossintetizante, a clorofila, que possibilita que a célula realize a fotossíntese, ou seja, a partir do gás carbono e água, a célula vegetal consegue produzir glicose e liberar oxigênio para a atmosfera. Além disso, gente, vocês vão ver em fisiologia que o tecido vegetal, ele apresenta, assim como ocorre no corpo humano ou no corpo animal, o tecido, né, o corpo vegetal, apresenta um sistema vascular, constituído por canalículos que serve para conduzir a seiva ao longo de toda a estrutura do vegetal. O que é a seiva? É um líquido nutritivo, né, que tem água, sais minerais, que vai irrigar as células daquele vegetal para manter esse vegetal viável. Então, além desse sistema vascular, as células trocam informação e por meio de difusão, elas trocam substâncias nutritivas e informações. E como se dá essa comunicação intercelular na célula vegetal? Então, existem canais específicos na parede celular, né, das células vizinhas, chamados de plasmodesmos, que permite essa comunicação e troca de substâncias entre células vizinhas. Outra particularidade da célula vegetal em comparação à animal. Nós vimos que na célula animal, em algumas células ocorre depósito intracitoplasmático de glicose na forma de glicogênio, que é uma fonte, né, um estoque de energia na célula animal. Na célula vegetal, esse acúmulo de glicose se dá na forma de amido, tá ok? E como a gente como eu já comentei com vocês, o vegetal, né, a célula vegetal também, devido à presença dos cloroplastos, consegue realizar a fotossíntese, que a gente vai tratar mais adiante. Então, notem essa imagem aqui, né, vamos ver todas as particularidades da célula vegetal. Então, observem só. Então, a célula vegetal, ela tem a membrana plasmática, assim como a célula animal. A gente tem o citoplasma, o citossol. Notem que a célula vegetal apresenta todas as mesmas organelas de uma célula animal, então complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso, rugoso, as mitocôndrias, os ribossomos, peroxissomos. Só que, além disso, elas também apresentam cloroplasto ali em verdinho. Vocês notam o vacúolo citoplasmático ocupando um grande volume no citoplasma, e externamente a membrana plasmática vocês conseguem ver aí uma parede mais grossa em verde, que seria a parede celular. Notem que na parede celular vocês veem estruturas na figura que parecem discos, que seriam os plasmodesmos, que são aqueles canais que eu comentei que fazem a comunicação entre células vizinhas. Então, notem aqui, essa daí é uma imagem de uma célula vegetal, né, uma célula eucariótica vegetal, obtida por microscopia eletrônica de transmissão, e vocês conseguem visualizar detalhes. Notem a grossura ali da parede celular. Logo abaixo da parede celular existe a membrana plasmática, que a gente não está conseguindo visualizar em detalhes. Essas organelas grandes enegrecidas na imagem são os cloroplastos. Notem essa estrutura mais esbranquiçada, que ocupa um grande volume dentro da célula, é o vacúolo citoplasmático. Ao lado dele a gente tem também o núcleo, né, também ocupando um bom volume da célula, com o nucleolo, que é um ponto mais esférico no seu interior. E notem que tem outros pontinhos enegrecidos, digamos assim, mergulhados ali no citossol, que são outras organelas que compõem essa célula. Essa outra imagem aqui, muito provavelmente, é de um tecido vegetal morto, observado em microscopia eletrônica de varredura, onde a gente só consegue observar a parede celular. Então, foi essa imagem, né, essa estrutura que em 1650 lá o Robert Hooke observou no microscópio óptico, né, composto na época mais rudimentar, que ele conseguiu, né, analisando um pedaço de cortiça, ele conseguiu visualizar a parede celular, né, e chamou cada espaço aí vazio de célula, que é daí que vem o nome de célula, né? Então, agora vamos conversar a respeito de cada uma das particularidades da célula vegetal, começando pela parede celular. Então, primeiro, o que é e para que serve?
Então, a parede celular, ela vai ser uma estrutura que fica externamente à membrana plasmática, espessa, rígida, forte, que serve para quê? Primeiro, barreira protetora, porque como a gente já disse, o vegetal ele tem que lançar mão de estratégias para se proteger. Então, ela serve como barreira protetora contra lesões, infecções, serve para garantir a sustentação e o formato celular. A parede celular também está implicada no que a gente chama de manutenção da integridade osmótica da célula, ou seja, imagina um dia que chove muito, né? E o vegetal ele vai absorver a água que está no solo. A parede vegetal ela impede, por exemplo, que a célula absorva muita água, muito líquido a ponto de se romper, porque a parede vegetal ela vai limitar esse engurgitamento da célula, tá? A parede vegetal ela garante também essa interação e aderência com as células vizinhas, né? Por mais que uma célula, por exemplo, que um tecido vegetal perca água, desidrate, a parede vegetal ela se mantém íntegra, garantindo essa comunicação entre as células vizinhas. Essa parede vegetal, a gente vai ver mais adiante, a parede celular, perdão, essa parede celular, a gente vai ver mais adiante que ela também vai interferir no crescimento, nutrição e divisão celular. Então, ela vai limitar, a parede celular, ela vai limitar o crescimento de uma célula vegetal. E além disso, gente, a parede celular, ela é rica, eu vou falar mais adiante da constituição, né? Uma das principais substâncias que constitui a parede celular é a celulose. E essa celulose, ela vai servir de fonte de alimento para os animais que têm capacidade de degradar a celulose. Então, no caso, os ruminantes, que apresentam bactérias dentro do rumen retículo que possibilita a degradação dessa celulose. A partir da celulose também é possível obter o combustível. Por exemplo, o etanol que a gente utiliza nos nossos veículos, ele é obtido a partir da degradação da celulose. Existem diversos métodos de degradação da celulose para a obtenção do etanol. Um método, por exemplo, seria por meio da degradação enzimática. A parede celular também, né, em alguns vegetais lenhosos, digamos assim, que vai constituir a madeira, né, que pode ser utilizada para construção de móveis, e a partir da celulose também, por meio de reações químicas, né, processos industriais, é possível obter o papel. Sem contar que no caso da alimentação de seres onívoros, como é o nosso caso, os vegetais eles servem como fontes de fibra, né, que evita a absorção de colesterol e facilita o trânsito intestinal. Bom, tá, mas como é constituída essa parede celular, afinal de contas? Bom, a composição básica da parede celular é comum a todos os vegetais. O que vai variar é a proporção em que cada elemento aparece nessa parede celular. Isso vai ser variável de acordo com a fase de crescimento e o tipo de vegetal. Então, quais são os constituintes da parede celular? Basicamente, em grande proporção, nós vamos ter os polissacarídeos estruturais, que nós já vimos na aula anterior o que são polissacarídeos. Dentre esses polissacarídeos, o que ocorre em maior quantidade é a celulose. O que é a celulose? A celulose, então, ela é um polímero, né? É um polissacarídeo homopolímero constituído por várias unidades de glicose conectadas uma a outra. Então, a celulose nada mais é do que uma grande molécula constituída por glicose. Então, a celulose ocorre em maior proporção na parede celular. Associada à celulose, nós vamos ter a hemicelulose, que também é um polissacarídeo, porém constituído por outros tipos de açúcares, como equisoses, pentoses. E além disso, uma outra substância, um outro polissacarídeo muito importante que vai constituir a parede celular é a pectina, tá? A pectina, ela vai constituir como se fosse uma matriz uma matriz amorfa para que as fibras, né, as fibrilas de celulose se depositem. Então, essa pectina ela teria uma característica mais pegajosa, possibilitaria adesão intercelular entre células. Além desses polissacarídeos estruturais, que são mais abundantes na constituição da parede celular, nós temos outros componentes, tá? Então, nós temos a lignina, cuja
constituição ainda não é 100% conhecida, né? Acredita-se que essa lignina é derivada de alcoóis, mas ela encontra-se depositada, constituindo a parede celular, e ela tem como função oferecer rigidez, resistência e impermeabilidade à parede celular. Por fora da parede celular também existe a deposição de lipídios, né? Nós temos cutina, suberina, que forma como se fosse uma cutícula de proteção, em especial contra a evaporação da célula. E além disso, nós temos minerais como sílica, carbonato de cálcio, constituindo então a parede celular. Então, e essa, gente, é a composição química, né, de elementos químicos que constitui a parede celular, que vai ser a proporção de cada substância dessa na parede celular vai variar de acordo com o tipo celular e fase de crescimento. Tá, mas como que eu disse que a celulose é o principal componente da parede celular? Mas como que ela se organiza? Então, a celulose, ela é um polissacarídeo formada pela combinação de diversas moléculas de glicose. Como que se dá essa combinação, né? Então, nós vamos ter as cadeias de glicose se associando entre si para formar microfibrilas, como vocês podem observar nessa imagem. As microfibrilas se associam entre si formando fibrilas e a união de várias fibrilas formam o que a gente chama de fibras de celulose, que vão se entrelaçar formando a parede celular. E daí vocês vão me perguntar, tá, mas aonde entram os outros constituintes que a gente citou anteriormente? Então, os outros constituintes, a hemicelulose, em especial a hemicelulose, a pectina, a hemicelulose e pectina, elas vão formar como se fosse uma matriz amorfa para que essas fibrilas de celulose se depositem. Então, essas fibrilas, miofibrilas de celulose, elas vão se depositar nessa matriz amorfa constituída por hemicelulose e pectina, que vão fazer a ligação entre essas microfibrilas para formar a fibra de celulose. E o conjunto de fibras de celulose vai formar a parede celular. Obviamente, fibra de celulose associada a todos os outros elementos que a gente disse, né? Nós temos ainda lignina, minerais, mas basicamente a constituição da parede celular vai ser essa. Bom, mas como que se dá o desenvolvimento dessa parede celular? Como que essa parede celular se origina? Ela muda? A célula vegetal, conforme ela cresce, será que o aspecto da parede celular muda? Sim, a estrutura da parede celular ela vai mudando conforme a célula vegetal vai crescendo. Nós temos o seguinte, nós já discutimos que uma célula sempre vai surgir de outra pré-existente. Então, vamos imaginar que nós temos um vegetal que está em processo de crescimento. Então, as suas células estão sofrendo mitoses. Uma célula mãe está se dividindo para dar origem a células novas, células filhas. Essas células filhas recém-formadas, que seriam as células vegetais jovens, elas vão apresentar uma parede celular mais fina, flexível e elástica, chamada de parede celular primária. Conforme essa célula ela vai crescendo, né, conforme o tecido vegetal, o vegetal vai crescendo, por dentro, entre a membrana plasmática e essa parede primária, a célula vai depositando fibras de celulose. Então, internamente a parede celular primária, a célula vai depositando fibras de celulose, constituindo uma segunda parede celular, que seria a parede celular secundária, que é mais espessa e rígida e vai limitar o crescimento daquele tecido vegetal. Então, a parede celular primária, ela, por ser mais fina e flexível, ela permite que a célula cresça, enquanto que quando a célula alcança, né, o seu máximo de crescimento, ocorre a deposição dessa parede celular secundária que vai limitar o crescimento dessa célula vegetal. Então, vocês conseguem visualizar ali na imagem, a estrutura em branco seria a parede primária e conforme a célula vai crescendo, né, vai passando o tempo, vai ocorrendo a deposição de fibras de celulose entre a membrana plasmática e a parede primária, formando assim uma segunda parede celular chamada parede celular secundária, que consta na imagem, né, marcado em vermelho, amarelo
que é uma parede mais espessa, rígida e que delimita, né, limita o crescimento da célula. O que é a lamela média? Conforme está indicado na imagem, a lamela média ela vai ser a linha de união entre duas células vizinhas. Como que surge né, essa lamela média? Essa lamela média ela vai surgir no processo de divisão celular da célula vegetal, que a gente vai ver mais adiante. E é a partir dessa lamela média que vai ocorrer a deposição da parede primária e depois a deposição da parede secundária. Então, eu falei que a lamela média ela surge a partir do processo de divisão celular da célula vegetal e a partir dela vai ocorrendo a deposição da parede primária e secundária. Como que isso acontece? Bom, eu falei para vocês que uma célula sempre vai surgir a partir de outra pré-existente. Então, no corpo animal, as células que estão em processo de divisão, que a gente chama de mitose, como que é a mitose? A célula vai duplicar o seu material genético, dividir esse material genético e ao final do processo de mitose, para que uma célula mãe origine duas células filhas, tem que ocorrer a separação do citoplasma. Então, a separação do citoplasma é chamada de citocinese. Esse processo é chamado de citocinese. Na célula animal, a citocinese ocorre de maneira centrípeta, ou seja, por meio de estrangulamento, de fora para dentro. Então, é como se a gente pegasse, né, o citoplasma entre as células que se formaram e estrangulasse e separasse as duas células animal. Na célula vegetal, não ocorre dessa forma, ocorre de maneira centrífuga. Por quê? Na célula vegetal, não é possível haver esse estrangulamento do citoplasma porque tem a parede celular por fora da célula vegetal rígida. Então, essa divisão do citoplasma ao final da mitose, a citocinese, ocorre por deposição de vesículas chamadas fragmoplastos, oriundas do complexo de Golgi, que vão se depositar na linha equatorial entre as células que estão se formando. Tá? Aí esses fragmoplastos vão se juntar, formando uma placa celular que vai crescer até encostar nas laterais das células, né? Formando o que nós chamamos de lamela média. Então, é aí que surge a lamela média. Então, por isso que a lamela média é a linha de divisão entre duas células, né? Então, porque ela surge no momento de divisão celular. Então, aqui exemplificando, né, etapa por etapa do processo aí de citocinese de uma célula vegetal. O que eu falei? Na célula vegetal, o processo de citocinese ocorre de maneira centrífuga do centro para a extremidade. Então, inicia-se por meio, olhem na imagem A, inicia-se essa divisão do citoplasma entre as duas células que estão se formando. Inicia-se a deposição de vesículas oriundas do complexo de Golgi, chamadas de fragmoplasto. Esse fragmoplasto se deposita entre essas células em formação. Aí eles se fundem, formando a placa celular. Essa placa celular, ela vai crescer até alcançar as bordas da célula, tá vendo? E formar, então, a partir desse momento que a placa celular cresce, alcança as bordas da célula, sobre ela vai ver a deposição de uma camada fina e permeável de pectina, né? Formando o que nós chamamos de lamela média. Então, aí surge a lamela média. Depois que surge a lamela média, conforme essa célula vai crescendo, né? Vai ocorrendo a deposição das microfibrilas e fibras de celulose. Então, na célula jovem vai ocorrer uma primeira deposição de uma primeira camada de microfibrilas de celulose, formando a parede celular primária, que a gente discutiu anteriormente. Então, a partir da lamela média, ocorre essa deposição sobre a lamela média, né, das fibras de celulose, formando a parede celular primária. Conforme a célula vai crescendo, quando ela alcança, né, o seu máximo potencial de crescimento, entre a membrana plasmática e a parede primária, ocorre a deposição de mais fibras de celulose, formando o que nós chamamos de parede celular secundária, que vai ser mais rígida e que não vai permitir a expansão da célula, tá? Então, esse é o processo, falando de maneira superficial para vocês, de origem e crescimento da parede celular.
gente, era um vídeo que eu tinha colocado para vocês demonstrando esse processo de divisão celular, mas que depois eu vou disponibilizar o link para vocês terem acesso. Então, ali seria só, no vídeo anterior, seria na realidade uma animação. E aqui seria um vídeo real de uma célula vegetal, realmente, assim, em vivo, né? Se dividindo. Mas eu disponibilizo o link para vocês terem acesso. Porque eu não vou conseguir rodar o vídeo aqui nesse sistema que eu estou utilizando para gravar a aula, tá? O que acontece, gente? Lembra que eu falei que entre as células vizinhas existem canais de comunicação chamados de plasmodesmos? Tá, mas como que esses canais surgem? Né? Nós vimos agora há pouco como que ocorre a divisão de uma célula. Nós vimos como surgem novas células vegetais. Em que momento surgem esses canais? O que acontece? Olha que coisa interessante. No processo de divisão, no processo de citocinese da célula vegetal, quando começa a ocorrer a deposição dos fragmoplastos e eles começam a se fundir para formar a placa celular, algumas cisternas do retículo endoplasmático ficam no meio desse processo, ficam no meio da placa celular. Então, conforme a placa celular vai se formando, ela vai envolvendo alguns prolongamentos de retículo endoplasmático. E esses prolongamentos é que vão dar origem a esses canais que a gente chama de plasmodesmos, né, que vão garantir a comunicação entre uma célula e outra. Então, vocês conseguem observar aqui, ó, nessa imagem, a placa celular em cinza sendo formada e em amarelinho ali o prolongamento do retículo endoplasmático. Então, isso garante a comunicação entre células vizinhas através da parede celular, né? Por meio desses plasmodesmos. Então, aqui é só uma imagem representativa. Então, notem quando está ocorrendo o processo de citocinese, né? Da divisão do citoplasma da célula vegetal, começa na primeira imagem superior aqui, a deposição dos fragmoplastos. Esses fragmoplastos começam a se fundir, formando a placa celular, mas enquanto está acontecendo isso, na imagem aqui lateral direita do slide, vocês conseguem ver que em vermelhinho, né, alguns prolongamentos do retículo endoplasmático. E conforme os fragmoplastos se fundem, formam a placa celular e a lamela média, elas vão se formando em volta desses prolongamentos do retículo endoplasmático, dando origem aos plasmodesmos. Tá? Então, agora a gente vai conversar um pouquinho a respeito dos vacúolos citoplasmáticos.